Voltamos com o Alerj Debate falando sobre políticas públicas voltadas para a juventude. Bom, a gente falou no último bloco que a gente ia abordar agora a reforma política. Como é que a juventude pode participar da reforma política e o que isso afeta nas novas gerações? Olha, Renato, essa pergunta é importante porque eu talvez seja o deputado aqui da Alerj que mais fala sobre reforma política, mesmo sendo um assunto de nível federal, mas que impacta a representação aqui no parlamento também. Veja, a democracia representativa vive uma grave crise no mundo inteiro. E no Brasil não é diferente. Eu falo isso com muita tranquilidade. Democracia, inclusive, eu vou além. Para mim, a democracia representativa já faliu. A gente precisa criar modelos de democracia direta, cada vez mais. Ou seja, mais plebiscitos, mais referendos, mais leis de iniciativa popular. Dessa forma, a gente cria um grau de politização muito grande na sociedade e faz com que as pessoas olhem para a política como um instrumento efetivo e positivo de transformação. Vou dar um exemplo muito concreto. Quando nós tivemos o referendo, o plebiscito, não, o referendo do desarmamento, né? Eu militei pelo sim, ou seja, militei pelo desarmamento. Mas não é essa a questão que eu quero debater aqui. Naquele momento, em 2005, salvo engano, quando houve o referendo, nós tivemos as pessoas discutindo política nos bares, nas universidades, nas escolas, nas igrejas, nas ruas, no trabalho. Isso é extremamente positivo. Quanto mais iniciativas como essa, melhor. E, evidentemente, aí a gente entra na questão da reforma política, a reforma política tem que pautar essa questão também, reduzir o poder dos parlamentos e aumentar o empoderamento popular. E, segundo, tem que se debruçar sobre o sistema de financiamento de campanhas. Financiamento privado de campanha é pai e mãe da corrupção no Brasil. Vamos pensar aqui junto com os telespectadores, será que um empresário dá 100 mil reais para um candidato, uma candidata a deputado, porque quer um país melhor? Claro que não. Tem que mudar esse modelo. Eu não quero reinventar a roda. Japão, Noruega, Suécia, Suíça já fizeram essa reforma, já mudaram suas estruturas. Isso é fundamental. Agora, um parlamento eleito pelo financiamento privado de campanha não tem condições de fazer essa mudança. Por isso que aí entra a juventude, entra o movimento social, entra a CNBB, entra as entidades que já fizeram diversos avanços no Brasil. Está aí a lei do ficha limpa, né? A gente precisa ir para além disso. E como é que se vai para além disso? Mobilizando a sociedade. Eu acho que o segundo passo da ficha limpa no Brasil é a reforma política, que valorize as instâncias partidárias, dando a elas condições não só de serem profundamente fiscalizadas, mas, sobretudo, para que se paute mais ideias. Temos que discutir menos nomes e mais ideias. Qual é o projeto do país pós-Lula e pós-Dilma? Qual o país que a gente quer para os próximos 20 anos? Qual o estado do Rio de Janeiro que a gente quer para os próximos 20 anos? Só vai se conseguir fazer um bom debate nesse sentido quando se discutir mais ideias e menos nomes, né? Vamos parar um pouco com essa lógica do salvador da pátria e vamos criar a lógica das ideias e projetos que o nosso Estado, que o nosso país precisa. E para isso é fundamental a participação da juventude, a participação dos movimentos sociais, a participação das pastorais de juventude. Olha aí a juventude sempre intrínseca num movimento ou no outro. Nos movimentos sociais, sociedades civis organizadas, aí a gente vai ter um projeto realmente nação pujante, que é o nosso sonho, o nosso desejo, né? Daniel, os jovens devem participar da reforma política e como eles podem participar disso? Olha, os jovens devem participar com toda certeza, porque, voltando assim, essa parte da crise internacional, quando a gente fala na crise lá na Europa, não é uma crise só econômica, é uma crise também da política, porque os jovens não se enxergam participando da política institucional, porque eles não veem partidos que representem seus ideais. Aqui no Brasil, ainda que existam partidos de esquerda forte, partidos com organização social como o PT e demais partidos de esquerda, ainda assim os jovens não são representados na política institucional. Temos 50 milhões de jovens, um dos momentos em que a juventude é um dos maiores segmentos na sociedade, só que na Câmara dos Deputados, no Senado, então, nós não vemos deputados ou deputadas jovens e nem deputados que defendam os interesses da juventude. Então, o jovem tem que participar da política nos movimentos sociais, mas também tem que ter chance de se eleger, de estar lá na Câmara dos Vereadores, na Câmara dos Deputados, colocando as demandas da juventude. E hoje a juventude não se enxerga, e não só não se enxerga, não tem perspectiva de se eleger.
porque hoje, como o Robson falou, a política ela é muito enlameada pelo poder econômico. Então, quem é eleito é quem vai ter dinheiro, quem vai ter um grande financiamento, ou quem é filho de alguém. Você pode perceber e dar uma olhada tanto na LERJ como na Câmara de Vereadores, que sempre tem um filho de alguém. E isso afasta a juventude da política, da perspectiva de participar. Política é uma coisa que é negativa, que é uma coisa que é a fonte, que é uma coisa da corrupção. Então a reforma política, ela serve, na nossa opinião, para despertar a esperança da juventude. E como o Robson falou, combatendo financiamento privado, dando mais voz aos partidos, ou seja, fortalecendo a ideologia dos partidos. Isso a gente faz a campanha pela lista pré-ordenada, para que os partidos definam uma lista e que o jovem e as pessoas votem no partido e não na pessoa, não numa pessoa, ou seja, não votem num projeto particular, mas num projeto coletivo de transformação. Eu acho que isso muda a política e a juventude tem que participar disso. Como participar? As juventudes partidárias vão organizar manifestações. Nós da juventude do PT estamos nos organizando. O PT tem uma campanha pela reforma política, com financiamento público, lista fechada, participação dos jovens nessa lista fechada, porque dentro dessa lista tem que ter alternância de gênero, na nossa opinião, um homem, uma mulher, e também tem que estar incluído o jovem, também tem que estar incluído o negro. Então essa é uma maneira do jovem participar dessas campanhas, porque isso pode mudar a situação da juventude e a política. Renato, o meu primeiro projeto de lei apresentado aqui na Assembleia Legislativa foi um projeto de orçamento participativo para o Estado do Rio de Janeiro. Por quê? Eu considero isso estratégico e o meu sonho é ver aqui no Estado do Rio de Janeiro um processo como esse, onde quem defina quais são as suas prioridades seja a própria população. Não seja qual for o governo do Estado que esteja aí, o governador, a governadora, ou os deputadas, não, a população. Nós já temos experiências como essa no Brasil. O Rio Grande do Sul está fazendo isso. Acabou de encerrar agora o processo de escolha das prioridades, que já foram debatidas, definidas, e pela internet as pessoas escolheram as suas prioridades pelas regiões do Estado. E em algumas dessas regiões, o Estado do Rio Grande do Sul tem quase 500 municípios, foram divididos em regiões e ali foram definidas as prioridades do que depende do Estado, do investimento do Estado. Ótimo, e ali se vota. E algumas dessas regiões já tem prefeituras que já possuem o orçamento participativo, ou seja, todo e qualquer investimento em dinheiro público veio da decisão discricionária não do governador ou do prefeito, mas da população. Quem melhor do que quem mora, por exemplo, em Silva Jardim, do que quem mora, por exemplo, em São Pedro da Aldeia, do que quem mora em Teresópolis, do que quem mora no Rio, para saber qual é a sua prioridade, mais do que o próprio governante. E isso é fundamental, porque além de entregar o poder à população, de escolher o que é melhor para ele em termos de investimento, dá um grau de politização muito grande. As cidades onde tem o orçamento participativo funcionando e funcionando bem, o índice de participação em eleições é maior, as representações políticas também são melhores, porque a população passa a ver a política de uma maneira efetiva que realmente pode mudar e mudar para melhor a vida das pessoas. As galerias nas câmaras e assembleias são lotadas, em especial no momento que vai se votar os orçamentos definidos nessas assembleias, ou seja, é um mecanismo importantíssimo que traz as pessoas para a política e é evidente que a juventude tem um protagonismo indispensável na construção desse modelo. O senhor falou que esse orçamento participativo é feito pela internet, né? Que a colaboração é feita pela internet. E a gente está vivendo numa era da informação. Como é que esse meio eletrônico, a internet e tantos outros meios eletrônicos colaboram para a participação política, não só do jovem, mas da população em geral? É imprescindível e tem a cara da juventude, né? Twitter, internet, Facebook. Eu até convido depois o Daniel para deixar o Twitter aqui da coordenação da juventude do PT, da secretaria. Eu uso muito o Twitter, né? Veja, normalmente quando eu estou em audiência pública, eu abro para o Twitter para que as pessoas mandem as suas perguntas, seja numa CPI, seja numa comissão especial, e a gente faz ali a pergunta na hora, e as pessoas acompanham pela TV Alerj, eu dou o link no meu Twitter, olha, assista aqui pela TV Alerj, ou pela net, ou então pela própria internet, que daqui a pouco você vai dar aqui o site da TV Alerj, a pessoa assiste pela TV Alerj e interage comigo direto no Twitter. Meu entusiasmo, e eu faço isso cotidianamente, é fazer do meu mandato um instrumento de plena participação, um mandato realmente participativo.
E eu convido as pessoas a fazer isso conosco, participando, mandando sua pergunta, sua sugestão, no meio de uma audiência pública. Às vezes as pessoas querem fazer uma pergunta, manda para a gente faz a quem está ali representando o governo do estado ou alguma prefeitura. Enfim, é um instrumento imprescindível hoje que, bem utilizado, pode trazer as pessoas para a política. Daniel, existem políticas públicas voltadas para os jovens? São necessárias mais? É necessário uma atualização constante? Como é que você vê essa questão? Existem, mas é necessário uma constante atualização e uma melhoria delas. Nos anos 90, a política pública para a juventude era o desemprego e a criminalização. Não existia uma organização nacional, uma Secretaria Nacional de Juventude. Isso foi criado no governo Lula. E começou com... O governo Lula criou várias políticas para a juventude, tanto de organizar uma Secretaria Nacional, de ter uma instituição que possa debater no governo transversalmente o que é a política pública de juventude, com todos os ministérios, por exemplo, a política do Projovem, a política da Secretaria Nacional de Juventude, mas também as políticas de educação do governo Lula foram políticas muito boas para a juventude. O ProUni, que vai colocar agora cerca de 1 milhão de novos estudantes, não todos jovens, mas a grande maioria jovem e jovens pobres. O Reúne, nas universidades federais, que está duplicando o número de vagas na universidade. Então, tem políticas de acesso ao ensino superior que afetam muito e são boas, beneficiam os jovens. Mas é óbvio que, apesar das melhorias, é preciso lutar por mais. Ainda no Brasil, os jovens estão excluídos da universidade, cerca de 15% dos jovens estão no ensino superior. Desse total aí, 25% estão na universidade pública e 75% na universidade privada. Então é preciso expandir a universidade pública. E é preciso também ter mecanismos de democracia participativa, como o Robson falou. A Conferência Estadual de Juventude, a segunda Conferência Estadual de Juventude, que vai acontecer dia 28 a 30 no Circo Voador, é um exemplo de democracia participativa. Mas ela é apenas um dos instrumentos. Preciso aprofundar esse debate, porque o jovem quer participar mais das decisões que o Estado toma. Então, acho que tem que se construir, nos moldes que o Robson falou, um sistema nacional de democracia participativa, que regulamente plebiscitos, referendos e consultas populares, com vários temas. E o tema da juventude, eu acho que tem que ser central. Agora, aqui no Rio de Janeiro, nós temos que discutir um plano estadual de juventude, porque foi aprovado agora na Câmara o Estatuto Nacional de Juventude, o Estatuto da Juventude. Aqui no Rio, nós queremos discutir um Estatuto da Juventude no Estado e um plano estadual de juventude, para que coloque metas, que garanta direitos. Eu queria falar um pouco também sobre isso que o Robson falou das mídias sociais. As mídias sociais, elas são meio muito importantes para a juventude, porque hoje os jovens eles só têm acesso, a muitas informações. Mas nos anos 90, por exemplo, a gente tinha acesso apenas à televisão. 3 ou 4 canais que parecem a mesma coisa, passam o mesmo tipo de informação, vocês não têm pluralidade no meio de comunicação. Então, as mídias sociais, blog, Twitter, Facebook, permitem que os jovens tenham acesso a mais informação, tenham acesso a mais informação e permitem que eles se organizem, que se comuniquem entre si. Então, eu acho esse debate das mídias sociais muito central. E queria, só para finalizar, falar dos contatos aqui. Eu não sei se vou poder falar de novo, não sei, mas eu gostaria de dar os contatos aqui da Juventude do PT. A gente tem um e-mail, então quem quiser se comunicar com a Juventude do PT, se filiar, ou conhecer, ou participar de uma reunião, mesmo no filiado, simpatizante, o e-mail é juventudePTRJ@gmail.com. O Facebook é Juventude do PT RJ, Juventude com J maiúsculo, do PT maiúsculo, tracinho RJ, não é o tracinho underline não, é o tracinho normal. E o Twitter é @Juventude com J maiúsculo, PTRJ, PTRJ tudo maiúsculo. Então são meios da gente se comunicar e se organizar, isso é muito importante para a juventude. Quem quiser entrar em contato com o senhor pelo Twitter, deputado? Robson, o Twitter é @, né? Robson_Leite.
No meu site também tem essas informações, www.robsonleite.com.br. Tá certo, então. Quero agradecer muito a presença dos dois aqui no nosso estúdio. E o Alerj Debate fica por aqui. Se você quiser rever nosso programa, pode acessar www.tvalerj.tv. TV Alerj, o canal do povo fluminense. Até a próxima.